Para você que não conhece o Warren Buffett, ele é simplesmente um dos maiores investidores do mundo e tem apenas 130 bilhões de dólares investidos. Segundo ele, esses são os 9 principais erros cometidos pelos investidores. Erro número 1, tentar fazer market timing. We look at individual businesses, but the stock market, I know of no one that has been successful at, and really made a lot of money predicting the actions of the market itself. I know a lot of people who have done well picking businesses, and that's what we're hoping. O grande erro da maioria dos investidores é querer acertar a hora exata de vender e comprar os ativos. Afinal de contas, todos querem sempre comprar na mínima e vender na máxima, na tentativa de maximizar os seus lucros. Claro, a ideia de conseguir algo assim é muito atraente aos olhos dos investidores, mas a grande verdade é que é extremamente difícil conseguir acertar os pisos e os tetos dos preços dos papéis. Ele mesmo disse que não conheceu ninguém que conseguiu ficar realmente muito rico fazendo uma previsão dos preços das ações no mercado. Mas em compensação, viu muita gente fazer muito dinheiro investindo em boas empresas. É claro que é sempre importante saber para onde está indo a economia e o mercado no momento de fazer a compra de determinada ação. Mas deixar de comprar uma boa empresa acreditando que aquele papel vai cair mais 1% nos próximos dias é arriscar talvez nunca mais comprar aquela ação naquele determinado preço. Segundo erro, apegar-se ao preço de compra dos ativos. Somebody's paid 100, they feel terrible, somebody else paid 10, they feel wonderful, all these feelings. And it has no impact whatsoever. A verdade é que o mercado não está nem aí para quanto você pagou na sua ação. Em muitos casos, muitos investidores estão com uma posição de lucro no papel e se perguntam se é hora de vender e colocar o dinheiro no bolso. E isso está errado, segundo Buffett. A verdade é que a única coisa que realmente importa para o mercado é se a empresa irá continuar apresentando lucro ou não. Se o mercado observa e interpreta que a empresa tem um bom futuro, a ação deve continuar subindo. E por isso, não faz sentido vender a ação com aquele pequeno lucro, pois ela irá seguir valorizando. E o contrário também acontece. Se porventura o mercado precifica uma possível desvalorização, queda, um futuro não tão promissor ou um resultado abaixo do esperado, a empresa deve começar a desvalorizar com o tempo. Portanto, mais do que uma zona de lucro ou prejuízo, o investidor deve tentar entender se o futuro da empresa está seguro e se mantém consistente. Aí sim, poderá interpretar se é hora de vender ou não. Erro número 3. Projetar um crescimento alto por muito tempo. I think it's a mistake for any company to predict 15% a year growth. There are plenty of them do. Very, very few large companies can compound their earnings at 15%. It isn't going to happen. É muito comum o investidor pensar que se uma empresa cresce hoje 15% ao ano, ela deve manter o pace de crescimento para os próximos 5, 10 ou 20 anos. E a verdade não é essa. O próprio Warren Buffett disse que são pouquíssimos os casos que grandes empresas conseguem manter um torque de crescimento de 15% ao ano. Claro que você pode citar casos como Tesla e Nvidia, que são empresas que de fato apresentam um crescimento acima da média. Porém, essas duas exemplares são exceções à regra. A verdade é que se conseguir identificar oportunidades como essa, é muito bom que se compre o papel. Porém, uma possível falta de crescimento ou um crescimento abaixo do esperado pelo próprio mercado já pode ter uma queda abrupta no papel. A verdade é que se você encontrar uma galinha dos ovos de ouro como essa, não deixe essa oportunidade passar, mas projetar um crescimento forte por muitos anos pode ser um grande tiro no pé. Afinal de contas, se essa empresa crescer menos do que o mercado espera, a ação tende a cair. Quarto erro, usar alavancagem sem conhecimento prévio. Really, the only way a smart person that's reasonably disciplined in how they look at investments can get in trouble is through leverage. And Charlie and I both have friends that have where that's happened to them. Usar alavancagem é muito perigoso para o investidor e por um motivo bem claro. Essa é a única maneira de perder mais do que investiu e ainda ficar devendo para o mercado. Para quem não conhece, a alavancagem ela é uma ferramenta que possibilita a multiplicação de resultados obtidos no mercado. Porém, pode-se ter uma multiplicação positiva, mas também, se porventura não der certo, a multiplicação pode ser negativa e o prejuízo grande. Podemos citar, por exemplo, a utilização de opções, onde você pode fazer operações sem ter a ação em carteira. Isso não deixa de ser perigoso, porque você fica à mercê da oscilação do mercado baseado no preço de determinado ativo. Pode, é claro, em cenário positivo, ter um ganho expressivo sem ter nunca comprado o papel, porém, o revés também é verdadeiro. Pode perder muito mais do que se tivesse investido apenas no papel com uma leve correção da bolsa.
Erro número 5, tentar fazer as provas difíceis do mercado. Some businesses are a lot easier to understand than others. And Charlie and I don't like difficult problems. You know, I mean, we'd rather multiply by 3 than by pi. I mean, it's just easier for us. Some people think that if you jump over a 7-foot bar, that the ribbon they pin on you is going to be worth more money than if you step over a 1-foot bar. And this isn't true in the investment world. At all. O que Warren Buffett diz com essa analogia é que não é necessário fazer modelos matemáticos complexos ou entender de todas as empresas ou setores. E até mesmo criar um algoritmo para entender se a ação vai subir ou se vai cair. A verdade é que se você conseguir encontrar uma boa empresa em um bom setor, em um momento minimamente favorável de mercado, é a prova suficiente de que você irá ganhar dinheiro. O engraçado é que isso vai contra muitas das coisas que nós aprendemos na vida. Geralmente somos reconhecidos e recompensados por resolver problemas técnicos, matemáticos, minuciosos. Mas a grande verdade é que o mercado não se importa se a questão é difícil ou não. Ele não vai te recompensar ou pagar mais por isso. Portanto, escolha pular a corda mais baixa, fazendo análises sólidas, porém simples. Sexto erro, reduzir o universo de oportunidades. I think it's a mistake to shrink the universe of possibilities. Ours is shrunk simply by size, but we don't set out to circumscribe our actions in any way. Em muitos casos, vemos investidores afunilando seu radar de oportunidades por setores que estão mais em alta, conhecem mais ou até mesmo setores em que trabalham. Porém, com uma visão um pouco mais ampla, encontram-se melhores oportunidades. O ideal é sempre ficar atento ao mercado e às novas oportunidades que surgem, dessa forma podendo encontrar realmente uma agulha em um palheiro e fazer muito dinheiro com essa escolha. O exemplo disso foi a inteligência artificial, que fez muitos gestores de fundo errarem a mão no ano de 2023, quando apostavam numa queda do mercado americano por uma alta de juros. E a resposta do mercado foi muito clara. Através de uma nova tecnologia, o mercado inteiro subiu. Erro 7, diversificar demais. If you really know businesses, you probably shouldn't own more than 6 of them. I mean, if you can identify 6 wonderful businesses, that is all the diversification you need, and you're going to make a lot of money, and I will guarantee you that going into a 7th one is going to, rather than putting more money in your first one, it's got to be a terrible mistake. Very few people have gotten rich on their 7th best idea. No, but a lot of people got rich on their best idea. A diversificação é um grande dilema para os investidores. E para Buffett, um investidor que conhece bem as empresas que tem em carteira, não necessitaria ter mais de 7 companhias no portfólio. Para ele, é mais do que suficiente para se fazer uma boa diversificação. O grande problema que muitas vezes encontramos é uma pulverização ao invés de uma diversificação. Uma quantidade gigantesca de ativos para uma carteira na qual o investidor sequer consegue controlar e acompanhar todas as empresas. Já em outras visões, o ideal é se ter a quantidade de ativos que se possa acompanhar em carteira. Para o investidor que trabalha no seu ramo 8, 10 horas por dia, não vai conseguir acompanhar exatamente o que acontece com as suas 20, 30 empresas do portfólio diariamente. Existe uma lei chamada Lei de Markowitz, um economista que ganhou o prêmio Nobel após apresentar uma tese de diversificação. Segundo ele, existe um número mágico de 15 ações para se ter em carteira, que a partir daí a gente consiga estar diversificando setorialmente e diminuindo o risco sistêmico e não sistêmico da carteira. Oitavo erro, viés de confirmação. There's no question the human mind, that what the human being is best at doing is interpreting all new information so that their prior conclusions remain intact. That is a talent everyone seems to have mastered, and Charlie and I have made big mistakes because in effect we have been unwilling to look afresh at something. That happens. Como investidor, esse é um terrível erro a se cometer, certo, Lu? Nós, como seres humanos, temos a predisposição a procurar informações que confirmem a nossa tese, a nossa opinião, e deve-se fazer justamente o contrário. Um bom exercício que posso citar aqui é se perguntar: o que essa pessoa sabe mais do que eu que a faz estar disposta a vender, enquanto eu quero comprar? Afinal de contas, quem está certo, quem está errado? Dessa forma, nós conseguimos descobrir se estamos fazendo um bom negócio ou se eventualmente deixamos algum ponto importante, crucial, escapar na nossa análise e tomada de decisão. Partindo daí, para a continuidade da compra ou venda do papel ou reconsiderando a tomada de decisão. Erro número 9, seguir o rebanho. Humans will continue to make the same mistakes that they have made in the past. I mean, they get fearful when other people are fearful. I mean, but we are able, perhaps better than most, to not really get caught up
with what other people are doing. Em muitos aspectos da nossa vida, a opinião em massa pode nos ajudar a tomar uma boa decisão, como uma viagem, um restaurante, um hotel. Porém, no mercado financeiro nem sempre é verdade. Como o próprio Buffett diz, no mercado financeiro, quando algumas pessoas ficam com medo, muitas outras também ficam. Esse efeito manada ou efeito rebanho pode ser prejudicial, pois esconde pontos importantes que muitos investidores acabam não enxergando. Muitas vezes os investidores vendem suas ações porque o mercado está caindo, por uma correção, o que acontece normalmente, sem de fato entender o motivo daquela eventual queda ou oscilação. Mas na verdade, nesse caso, o pior é estar junto ao rebanho. O ideal é sempre estar alheio às ações dos outros, e como diz Howard Marks, um outro grande investidor do mercado, o consenso geralmente está errado. Afinal de contas, se todo mundo acha um investimento ou uma ação boa, e ela até pode ser, nesse patamar o preço já está muito caro. E talvez, por melhor que seja a empresa, já não é uma boa oportunidade de ganhar dinheiro. Para fechar esse tópico, uma grande frase de Warren Buffett: compre ao som dos canhões e venda ao som dos violinos. Ou seja, faça um caminho inverso ao fluxo da grande manada e do grande rebanho. É ali que estão as principais boas oportunidades. No episódio de hoje do Avelcast, exploramos os 9 principais erros que os investidores cometem segundo a ótica de Warren Buffett, o maior de todos os tempos. E você, investidor, acha que comete algum deles na sua carteira? Lembre-se da importância de estar sempre informado, fazendo uma boa diversificação e confiando no seu modo de investir. Obviamente, contando com toda a expertise do seu assessor e do seu time de profissionais que o acompanha. Eu sou o Henrique Casagrande e esse foi mais um Avelcast e nos vemos no próximo episódio. Até mais!